Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 7ª videoaula da nossa revista de adolescentes. Hoje estaremos falando a respeito de achados e perdidos no reino de Deus. Vamos ver através desta lição o quanto o Senhor, Deus dos céus, ama a humanidade e tem se empenhado e tem buscado a todos no intuito de podê-los salvar. Vamos fazer uma leitura inicial. Desde já quero convidar os amados, se você puder abrir a sua Bíblia na sua casa e acompanhar a leitura conosco. Estaremos lendo aqui em Lucas, capítulo 15, verso 3 ao verso 7, que é a nossa leitura bíblica em classe, que nos fala assim a palavra de Deus. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A mensagem de hoje central está baseada em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A missão de Jesus Cristo na cruz é buscar quem está perdido. E quem está perdido? Todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que ainda não teve uma reconciliação com Deus, nem segue os passos de Jesus. Se você me perguntar, mas quem, de qual religião está perdido? A pessoa está perdida pelo fato de estar afastado da comunhão com Deus. Não é por religião A ou B, mas por estar afastado da comunhão com Deus. E o que fazer para que a comunhão com Deus seja restabelecida? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus Cristo é o único capaz de nos religar à presença do Pai Todo-Poderoso. Vamos aprender durante a lição mais alguns pormenores acerca do plano salvífico e da salvação de Deus, que se estende sobre a humanidade. Os objetivos da lição é ensinar sobre o valor das pessoas perante Deus. Primeiramente, nós aprendemos que as pessoas têm um imenso valor. Veja pela parábola que nós acabamos de ler. Veja pela leitura que foi feita, onde nós vimos que quando este homem que tinha 100 ovelhas perde uma delas, deixa nos desertos as 99 e vai após a ovelha perdida. Veja que uma só pessoa, uma só aos olhos do Pai, tem um imenso valor. Este homem poderia ter dito: não, já tenho 99, fiquei com 99, tá bom, somente uma, mas ele deixa as 99 ali e vai à procura daquela que se perdeu. Nosso segundo objetivo: estimular os nossos adolescentes. Estamos aqui ministrando hoje uma lição de adolescentes, e é uma faixa etária muito abençoada. Cada adolescente, porventura algum adolescente está me ouvindo agora, você está numa fase da vida muito importante, cheio de energia, cheio de vigor, a inteligência está aflorando aí, está cada dia se tornando mais inteligente, mais esperto, mais esperta. Que você possa entender que Deus o ama acima de tudo. E Ele deseja muito, muito ser o Senhor da sua vida e contar com você no reino dEle. Deus precisa de você no seu reino para que a sua palavra corra cada vez mais velozmente. Estimular os adolescentes a se alegrarem com a salvação das pessoas que estavam distantes de Deus. Toda vez que você vê alguém sendo salvo, crendo em Jesus, que você possa se alegrar com isso, de todo o seu coração. E também incentivar os nossos adolescentes a se preocuparem com os perdidos e irem ao encontro deles. No dia a dia,
você pode estar indo de encontro a essas pessoas perdidas, seja alguém da sua família, seja aquele amiguinho, aquela amiga, né? Seja lá na escola, em sala de aula, seja virtualmente, que haja no seu coração um desejo, contribuir ou colaborar com o Pai para que ele possa encontrar mais uma das ovelhas que estão perdidas, para que possam ser encontradas. Você já perdeu algo que era importante para você? Você lembra do sentimento que você teve ao perder este algo que você considerava importante? Que sentimento domina a gente quando a gente perde algo que é importante para nós? O sentimento de buscar até encontrar. E quando encontramos? Não é verdade que nos alegramos? Não é verdade que quando encontramos aquilo que nós amamos e que queremos bem, nós ficamos felizes? Bem, assim acontece com Deus dos céus. Todos que estão perdidos não estão perdidos porque Deus os empurrou para a perdição. Pelo contrário, o homem se afastou, o homem se distanciou da presença do Eterno e ele anda à procura dessas pessoas. E aí a gente pode ver o quanto Deus se alegra. Nós vamos ver alguns textos aqui mostrando isso. O quanto Deus se alegra quando encontra uma ovelha que se desgarrou. E caso não encontremos aquilo que a gente tanto ama e tanto quer bem, o sentimento de frustração e tristeza toma o nosso coração. Nessa lição falaremos sobre o amor de Deus pelos pecadores perdidos. Nesta lição falaremos sobre o amor de Deus pelos pecadores perdidos através da história da ovelha perdida. Essa parábola nos mostra o que Deus faz pelo ser humano que se perde dele nos caminhos da vida. O que Deus faz? Procura, busca até poder encontrar. A aproximação entre Jesus, os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, que a gente encontra em Lucas 15:1, era algo inadmissível. Inadmissível para quem? Para os fariseus e mestres da lei. Afinal de contas, os primeiros eram tidos como judeus traidores, que no caso, os cobradores de impostos, que segundo eles, haviam se unido a Roma para extorquir seus compatriotas, enquanto que o segundo grupo era visto como impuro. Desta maneira, eles tratavam tais pessoas como indignas do amor e da misericórdia de Deus. Exatamente dentro desse contexto que Jesus lhes propõe 3 histórias com uma única ênfase: expressar o amor de Deus pelos perdidos e indignos da sociedade. O capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas tem sido chamado carinhosamente por alguns estudiosos de achados e perdidos do reino de Deus. Quem eram eles? Quem são eles ainda hoje? Eram aqueles que, não conhecendo a Jesus, viviam segundo os seus próprios caminhos. São aqueles que estão hoje ainda vivendo desta maneira e que o Evangelho é pregado nos 4 cantos do mundo, visando encontrar estas pessoas para que elas possam se redimir diante de Deus pela fé em Jesus, se reconciliando com o Todo-Poderoso e voltando para os braços do Pai. Isso porque Jesus, né, nessas 3 histórias, ele nos apresenta sobre a alegria de encontrar algo que se havia perdido. Nele temos um pastor que está à procura da 100ª ovelha, uma mulher com 10 moedas que sente a falta de uma, e um pai que tem 2 filhos e um deles resolve ir embora. Então são essas as 3 parábolas que traz uma mesma informação para nós. Deus ama o perdido pecador e está interessado em encontrá-lo e restaurá-lo de volta à sua presença. Nessas histórias fica evidente a presença de 4 verbos: perder, procurar, encontrar e se alegrar. O homem se perdeu, Deus está procurando, já encontrou a muitos e está encontrando ainda hoje, e tem se alegrado
durante a história da humanidade com aqueles que ele tem encontrado. Isso ilustra o insistente amor restaurador de Deus pelos que estão perdidos, apesar da murmuração dos religiosos, pois, como diz Lucas 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Não importa quão pecadores sejamos, a condição de perdido é o suficiente para o Deus amoroso vir ao nosso encontro com perdão, restauração e salvação. Só depende agora do homem crer neste Deus de amor, porque o Deus de amor e de verdade anda à procura de perdidos pecadores. Sim, daqueles mais devassos, daqueles que já falaram para si mesmos: para mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você mesmo que se auto-julga condenado. Mas para um Deus de amor tem solução, tem jeito. Se você abrir o coração, convidá-lo para entrar, ele vai entrar e vai fazer morada. Você esteve perdido, mas foi achado por Deus. Sabe o que isso significa? Que Jesus te amou e te alcançou, e agora você é filho de Deus e tem uma missão. Qual é essa missão? Não ficar parado. Você já foi encontrado por Jesus? Você já é um salvo em Cristo Jesus? Pelos méritos de Cristo na cruz? Então a sua missão é: não fique parado. Se mova do seu lugar. Procure encontrar mais uma das que estão perdidas, das que estão afastadas, das que estão separadas do aprisco do Senhor. Deus conta com você. Essa é a missão do cristão. Mãos à obra. Vamos ao encontro daqueles que se perderam e diga-lhes que há um Deus que os ama e os procura insistentemente. O Senhor procura a todos para salvá-los. Nosso segundo tópico: o Deus que procura até encontrar. Nesta parábola, uma ovelha de um pastor que tem 100 animais para cuidar se desgarrou do rebanho. É bem possível que a ovelha da história tenha sido atraída por novas pastagens. E aí aqui traz uma lição. Pessoas que estão no reino de Deus estão saindo e indo para o mundo. Alguma coisa está atraindo elas. Algo tem atraído o amado, a amada que está me ouvindo agora? Fique atento. Não saia da presença do Deus de amor, porque lá fora o mundo é cruel. O sistema é maligno, e o maligno é claríssimo na Bíblia ao dizer que veio para matar, roubar, destruir. Fica na presença. Certamente essa ovelha pode ter se distraído com algo, e quando percebeu, estava longe do convívio das demais. Como é sabido, as ovelhas são animais dóceis e desprovidos de senso de direção. Sendo assim, ao se distanciar do rebanho, além de se tornar uma presa fácil a qualquer predador, ela também demonstra incapacidade de retornar para casa sozinha. Entende por que o Senhor anda à procura dos que estão desgarrados? Porque o homem não tem condições de retornar para casa sozinho. O homem não tem capacidade para fazer isso. Uma vez se afastando do Senhor, ele não retorna sozinho. Só Deus para o encontrar. Deus o encontra quando alcança o seu coração e para o trazer de volta sobre os seus braços. E geralmente, quando o Senhor encontra a ovelha, encontra ferida. Ainda bem que Ele é o médico por excelência, sara as nossas feridas, coloca a paz na nossa alma e nos traz de volta em segurança para o aprisco. Daí a importância de estarmos sempre juntinho do nosso pastor. Jesus de Nazaré é o nosso pastor, aquele que nos guarda, que nos protege, nos livra dos predadores e nos orienta no caminho. Preste atenção a esse detalhe. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade de trilhar no caminho sozinho. Eu preciso de um pastor. Por isso que Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se nós parar de ouvir a voz de Jesus, a gente erra o caminho. Por isso não podemos nos afastar dele.
Temos que estar perto, sempre próximo, sempre juntinho de Jesus. Não temos capacidade de trilhar na estrada da vida no caminho certo. Por isso Deus enviou o seu Filho para ser o nosso pastor. Por isso Jesus teve o cuidado especial de dizer o seguinte: olha, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Por que ele falou isso? Porque eu e você precisamos de Jesus todos os dias para nos guiar, nos orientar no caminho e para nos proteger do predador. Fica na presença de Jesus todo dia. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, porque na oração e na palavra Deus fala com você. Jesus te orienta, tá bom? Então é isso aí. O pastor dessa parábola, ele demonstra 3 atitudes para com ela. Primeiro, o pastor valoriza a ovelha perdida. O pastor poderia muito bem dizer a si mesmo: ela saiu do meio do rebanho porque quis, agora ela deve sofrer as consequências. Afinal de contas, é apenas uma ovelha e ainda tem 99. Mas não. Ele ama cada uma das suas ovelhas. Ele ama cada uma. O pastor não ama o rebanho por ser um rebanho. Pelo contrário, ele ama cada uma. E cada uma forma o rebanho. Mas ele ama individualmente. Jesus não ama um rebanho porque é um rebanho. Pelo contrário, ele forma o rebanho porque ele ama cada uma e congrega cada uma a si, formando o rebanho para ele guiar e conduzir. Assim também é o nosso Deus. Ele ama os pecadores de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por eles na cruz. Agora eu convido você para acompanhar alguns textos da Bíblia, que é muito importante para consolidar este ensinamento da palavra de Deus. Olha, João 3, versículo 16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para qual motivo Deus deu o seu Filho? Para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Longe de Jesus, nós morremos, nós perecemos. Longe de Jesus, nós padecemos. Sem fé no Senhor, nós não conseguimos viver. Por isso Deus o deu para nós, para ser o nosso Salvador e resgatador. Agora, veja o quanto Deus ama. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra diz assim: olha, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste atenção no detalhe aqui. Deus não prova que te ama quando Ele te dá uma casa. Não. Deus não prova que te ama quando Ele te dá a condição de comprar um carro. Deus não prova que te ama quando Ele te dá condições de comprar uma moto, de você sarar de uma enfermidade. Deus não prova que te ama porque fez qualquer coisa lá dar certo. Não. Isso não é prova de amor. Isso é providência. É providência de Deus na vida dos cristãos. Agora, a prova que Deus te ama, veja bem, era quando você não queria saber dele, era quando você não o amava, era quando você não o adorava, é quando você não louvava o nome dele, é quando você não queria saber de conversar com ele, é quando você tinha o coração inclinado para outras coisas, para outros seres que não são Deus, para ídolos, é quando você vivia a sua vida devassamente. Mas mesmo assim, Ele deu o seu Filho para morrer por você no seu lugar. Aí sim, Deus estava amando você quando você não tinha nada que lhe oferecer que agradasse o seu coração. Mas Ele te amou. E o texto bíblico é claro ao dizer que Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou todos nós de tal forma que deu Jesus para nos resgatar e nos restaurar a sua santa presença. Qual o interesse de Deus? Qual o interesse de Deus para a comunidade? Seu interesse é que todos sejam salvos. Vamos observar o texto bíblico de Ezequiel 33, versículo de número 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Quer dizer, por que vocês vão morrer? É como se Deus dissesse assim, eu amo tanto vocês, por que vocês vão morrer? Por que vocês insistiriam nas suas iniquidades? Por que vocês não se voltam para mim? Se eu amo tanto vocês, eu não tenho prazer na morte de vocês, não tenho prazer na condenação, na destruição de vocês. Entende? Esse é o Deus de amor que nós servimos. Vamos ver ainda outro versículo, porque a palavra de Deus é muito importante para nós. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Está escrito assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem aqui quer isso? Deus, o nosso Pai. Olha só o versículo anterior, o contexto. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que Deus, nosso Salvador, quer? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. É o caminho. É a vida que nos leva ao Pai. Veja outro versículo que mostra a mesma coisa através de outro apóstolo. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Está vendo? Mais uma vez, lá em Ezequiel 33, versículo 11, Deus disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer que os homens se percam. Aqui mais uma vez, olha. Não querendo que os homens ou que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Entende por que ele sai atrás da única ovelha que se desgarrou? Porque ele quer que todos sejam salvos. Ele não quer que alguns se percam. Poderia aquele homem ter dito, não, é somente uma. Não tem problema, não é só uma, se perdeu só uma. Não. O desejo de Deus é que todos sejam salvos para a glória dele. E para o bem da humanidade, né? Bem, seguindo aqui. Seu amor alcança tanto os que estão seguros no aprisco, quanto os que estão perdidos no mundo, sem Deus e sem salvação. Vamos fazer a leitura aqui em João capítulo 6, versículo 37, que diz o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Olha só o detalhe mais uma vez. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então é muito especial a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Ele não desiste. Seu amor é insistente para a salvação do homem. Deus trabalha até o último fôlego de vida, até o último segundo, para que o homem nele creia e seja absolvido dos seus pecados. O pastor procura a ovelha perdida. De acordo com a história, o pastor deixa as 99 no aprisco, em segurança, e sai em busca da perdida. O pastor corre riscos para encontrar a ovelha que se perdeu. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para achá-la. O pastor dos pastores, Jesus Cristo, também se expôs para nos recuperar. Ele se fez carne. Olha a obra que Jesus fez para nos salvar. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que Jesus se fez carne? Porque ele queria ficar igual a nós, para poder conversar com a gente de perto, para poder vencer a morte como homem, para poder vencer o pecado como homem, assim tomando o cetro da equidade de volta e devolvendo para nós, para que hoje nós pudéssemos amá-lo de todo o coração e andar com Deus em novidade de vida. Ou seja,
Aquilo que eu não podia, aquilo que você não podia fazer como homem, Jesus fez como homem e devolveu para nós essa capacidade de andar no temor do seu nome. É muito especial isso. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus foi perseguido, foi cuspido, foi pregado em uma cruz. Mateus capítulo 26, versículo 67 nos fala o seguinte: Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Tudo isso Jesus sofreu por te amar. Agora veja o capítulo 27, versículo de número 33 ao 38. Olha só. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Veja que as pessoas estão zombando de Jesus. Versículo número 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Após uma longa sessão de tortura, tanto tortura física como tortura, tentaram torturá-lo psicologicamente, meneando a cabeça, zombando, escarnecendo, mas Jesus venceu. Jesus venceu a tortura física. Jesus venceu a tentativa de tortura psicológica. Tudo isso por um motivo. Ele amava o Pai. E ele amava aqueles que são amados pelo Pai, que somos nós. Todos nós somos amados por Deus e somos amados por Jesus. Assim ele venceu todas as afrontas e perseguições. E como Cordeiro Imaculado morreu na cruz para remover os pecados da minha vida, para remover os pecados da tua vida, e fazer com que você esteja diante do Senhor, alvo mais que a neve. Ele nos procurou, encontrou, deu a sua vida em nosso resgate e em breve virá para nos buscar, a fim de vivermos a eternidade com Ele. Ele diz na sua palavra em João 14, versículo 1, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Deus deseja que estejamos com Ele, e isso é tudo lindo e maravilhoso. Como que um ser perfeito em absoluto, como que um ser santo em absoluto, deseja que nós moremos e habitemos na sua casa. Muito bem, esse é o Deus que nós ministramos nesta lição. Um Deus que ama e quer restaurar o pecador ao estado original de santidade com Deus. Isso é possível por meio da fé na pessoa de Jesus, por meio do caminho que é Jesus. Terceiro, Deus que se alegra com o reencontro. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor da história fica muito contente e volta com ela nos ombros. Olha que lindo, lê Lucas 15, versículo 5. Quero ler aqui com os irmãos. Lucas 15, verso 5. Diz o seguinte: E achando-a, a põe sobre os ombros, jubiloso. O que significa isso? Quando você, por pior pecador que você seja, quando você se arrepende e se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo, os céus se alegram. A Bíblia diz aqui no mesmo capítulo de que há alegria no céu. Alegria no céu. Como diz o versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até os próprios anjos se alegram quando nos arrependemos e entregamos nossa vida para Jesus. Isso é lindo, né? Então, como é maravilhoso pensar em um Deus que sente alegria ao encontrar pecadores arrependidos. Ele nos toma em seus braços e nos tira do lugar de morte, onde estávamos, e nos conduz ao lugar de vida e segurança. Como está em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, em Cristo Jesus, nos tira da potestade, nos tira do domínio das trevas
e nos traz para sermos dominados por um novo reino, o reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça. E isso acontece por meio de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. É muito importante que os nossos pecados sejam retirados de nós, para que tenhamos paz com Deus Todo-Poderoso. E ele nos torna seus filhos. João 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Outra vez nós encontramos aqui em Romanos, capítulo de número 8, e verso de número 14 ao 17, que diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Próximo versículo diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Deus nos tira das trevas, nos traz para a luz e nos transforma em seus filhos. E nos diz ainda que temos herança, né? Olha só, e se somos filhos, somos logo herdeiros. Maravilha, né? Ao chegar em casa, o pastor celebra com alegria o resgate bem-sucedido da ovelha e chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Que maravilha! Jesus conclui dizendo que, de forma semelhante, há alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados. De modo que, ainda que os fariseus se neguem a aceitar e celebrar a restauração dos pecadores e impuros, o céu e todos os seus agentes celestiais celebram alegremente a reconciliação do ser humano que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Os céus se alegram, Deus se alegra, os anjos se alegram, porque estava perdido e foi achado. Essa história, além de ser uma demonstração do amor insistente de Deus pelos pecadores, também deve ser encarada como uma convocação para todos os cidadãos do reino de Deus. Ele nos chama a amar e procurar os perdidos como ele ama e procura, bem como a celebrar os encontros como o céu celebra. Seja um adolescente acolhedor, amoroso e preocupado com a salvação dos perdidos, Deus conta com você. Amém? Que Deus abençoe grandemente em Cristo a sua vida. Vamos concluir dizendo que Jesus é maravilhoso, isso é verdade. Ele toma a iniciativa de buscar as ovelhas perdidas, não somos nós que tomamos essa iniciativa, né? E ele toma essa iniciativa até encontrar, porque é bom pastor. Ele chama cada ovelha perdida de volta para o seu aprisco. A cada dia seja como as ovelhas que ouvem a voz do pastor e o seguem. Busque você também a Deus para estar perto dele, a fim de que nunca se torne uma ovelha perdida. Durante sua caminhada com Deus, ore por aqueles que se perderam, para que possam ter um reencontro com o bom pastor. Pense nisso, viva isso, né? O nosso Deus está procurando incansavelmente pessoas perdidas e Ele conta conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima videoaula em nome do Senhor Jesus.